Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, terceira parte para Shavayerá, de Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1. E vieram os dois anjos, e aqui ela chama eles de anjos mesmo, até Sodoma no anoitecer daquele dia. Eles atrasaram para que Abraão tivesse tempo de rezar, quem sabe ele possa revogar o decreto da destruição de Sodoma e Gomorra. Como Abraão não conseguiu que Deus revogasse o decreto, então os anjos vieram para Sodoma de noite. Aqui chama ele de anjos, e na presença de Abraão era chamado de homens. Pela grandeza de Abraão, onde era comum ter anjos, então chamou ele de homens, algo rotineiro, corriqueiro. Diferente em Sodoma, não aparece anjo qualquer dia. Então chama de anjos pelo destaque do seu poder, uma coisa diferente ali do que a rotina. Além do mais, em Abraão estava em plena profecia, então tinha ali a presença divina, e perante a grandeza de Deus, eles não são mais que pessoas, as grandezas desaparecem. Mas em Sodoma a grandeza deles era uma coisa de destaque, o poder deles. Por isso mudou aqui a linguagem. E Lot chegou no anoitecer. Lot estava naquele dia festejando sua nomeação com o cargo de liderança entre os sodomitas. Mas Lot viu que vieram visitantes, e ele tinha o hábito da casa de Abraão de querer ser generoso e convidar e amparar os convidados, embora fosse completamente ilegal em Sodoma, onde era proibido apoiar e amparar pobres e forasteiros de qualquer maneira. Então ele se levantou e se prostrou na frente deles e disse: por favor, meus senhores, depois que vocês passam perto da minha casa, vocês se tornarão meus senhores, e eu quero lhes dar um conselho: prestem atenção com os perversos da cidade e não deixem que eles vejam que vocês estão presentes aqui, porque vão lhes agredir na certa. Certamente vão lhes agredir. Então, sigam o meu conselho e se protejam. Procurem um caminho secundário para minha casa, e eu vou abrir para vocês poder se esconder ali, se refugiar. E dentro de casa também, durmam com as pernas sujas e lavem as pernas só de manhã. Verashi pergunta: será que o hábito de dormir com pernas sujas da viagem, com poeira? E mais que Abraão nem deixava eles entrar em casa com poeira nas pernas, como dissemos ontem. Somente o argumento de Lot foi o seguinte: se vão chegar e acusar que estou lhes protegendo, poderia mostrar que vocês recém chegaram, mostrando suas pernas que estão ainda empoeiradas da caminhada. Por isso ele pediu que mantivessem a poeira. Mas eles disseram para Lot, ele disse assim: durmam, de manhã lavem suas pernas e voltem a caminhar adiante. Falaram para ele os anjos: não aceitamos tua proposta, nós vamos pernoitar na rua. E daqui para Abraão eles obedeciam tudo. Daqui se aprende que para a pessoa importante não se nega uma oferta. Pessoa simples pode negar. É o caso deles negarem a oferta de Lot. Mas Lot implorou muito com eles. Então eles fizeram de convencidos e desviaram seu caminho em direção à sua casa. E ele fez para eles um banquete e assou pães ázimos. O Rashi diz que foi Pesach. Existe explicação, pois a Torá ainda não ordenou fazer o pão a matzá, a mitzvah de Pesach. Mas o Rashi diz, aqui podemos deduzir que Lot, junto com os habitantes da casa de Abraão, sabiam que ia vir os acontecimentos futuros e tinham uma noção dos futuros mandamentos também. Eles não sabiam exatamente como seria, mas os mandamentos eles sabiam que estavam prestes a vir. Então eles estavam praticando as leis como simulação do que está prestes a acontecer no futuro. Mas não como obrigação, apenas como um hábito. Ou o que aconteceu, que ele fez um pão não fermentado por providência divina, indicando o acontecimento futuro. De qualquer maneira,
antes mesmo deles deitarem, eles estavam conversando com Lot sobre os homens da cidade. Como é que são as pessoas da cidade? E Lot dizia, a maioria são perversos. Enquanto estavam falando sobre os homens da cidade, as pessoas de Sodoma descobriram que havia ali forasteiros, os homens da cidade, homens perversos, cercaram a casa, começando pelos jovens e terminando pelos idosos, todo o povo na cidade, e ninguém protestava contra essa atitude de perseguir a pessoa que vai amparar o forasteiro. E o fato de ninguém contestar mostrava que não havia ali ninguém justo, porque o justo deve contestar qualquer coisa negativa que ele enxerga. Então aqui havia um consentimento generalizado que qualquer apoiador de forasteiros deve ser punido e os forasteiros devem ser agredidos. E eles chamaram Lot e disseram a ele, onde estão os homens que entraram na tua casa essa noite? Tire eles até nós, entregue eles para nós, e nós vamos violar eles com relação ilícita entre machos. Essa era a punição inicial que eles estavam querendo aplicar ao forasteiro. Mas Lot estava se recusando, ele saiu até eles na abertura e fechou a porta. E dizia assim, por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Eis que eu tenho 2 filhas virgens e eu estou disposto a entregar elas a vocês e vocês façam com elas o que vocês desejarem. Somente a esses homens não façam nada, pois eles estão sob minha custódia, sob meus cuidados. E eles disseram, sai da frente, se afaste, sai para o lado, se afasta de nós e deixa a gente passar para dentro de casa. E disseram a ele, vejam esse forasteiro, qual é a tua coragem de contrariar nossas regras da cidade? Vejam esse homem que recém se mudou para cá e já está querendo nos chamar a atenção e nos dar lições de moral. Então estamos se negando. Quando fala para ele, sai para o lado, estamos se negando pela substituição de violar as filhas em vez de violar os convidados. E mais, estavam dizendo, você está contrariando as regras, você não tem autoridade para isso. Agora, nós vamos prejudicar a ti por causa deles, assim disseram os perversos. Eles estavam agredindo ele verbalmente demais e estavam prestes a quebrar a porta. Então os homens, que são os anjos no caso, estenderam sua mão e puxaram Lot para dentro de casa e fecharam a porta com o poder angelical deles. E os homens que estavam na abertura da casa, eles castigaram com uma praga de cegueira, começando pelos jovens que eram os mais agressivos e terminando pelos idosos que não contestavam. Por ordem cronológica do pecado. E essa cegueira impediu deles encontrar a abertura. Depois disso aqui, ele viu que não eram homens simples, viu que eram anjos, e disseram que eles estavam prestes a destruir a cidade. Falaram os homens para Lot, iremos destruir essa cidade. E ele começou a noite toda tentar advogar pelo povo da cidade. Embora antes ele falou mal deles, agora ele começou a advogar, por favor, não façam assim. E procurou pretexto para justificar a atitude dos homens da cidade. Mas os anjos falaram para ele, quem tens mais na cidade para se preocupar? Quem é que te permite advogar por perverso desse tipo? Junte os teus parentes aqui, quem tem na tua cidade mais de genros, filhos e filhas,
tudo que pertence a ti, que está na cidade, tire do local, remova desse local, pois nós iremos destruir esse local, uma vez que o grito dos injustiçados tomou grandeza, tomou vulto diante de Deus, o Eterno nos enviou para destruir a cidade. Então Lot saiu procurar seus genros, que eram noivos, na verdade, seus genros, os noivos genros, futuros genros, que aquelas filhas dele que estavam em casa eram noivas consagradas para eles. E disse a eles: se levantem e saem desse local, pois Deus irá destruir a cidade. E eles achavam que ele estava rindo e não levaram suas palavras a sério. Quando amanheceu, os anjos apressaram Lot e disseram: te levante, tome tua esposa e tuas duas filhas que aqui estão, antes que tu sejas ferido pelo pecado da cidade, que tu seja aniquilado, eliminado junto com os homens da cidade. E ele estava se demorando, juntando suas aquisições. Então os anjos pegaram sua mão e a mão de sua esposa e as duas filhas, pois um deles tinha representante da misericórdia divina sobre ele. Eram dois anjos. Um para ferir a cidade e outro para salvar o Lot e a família. Então eles tiraram ele e largaram ele fora da cidade. E quando tiraram ele da cidade, disseram a ele: foge por tua vida. Não olhe para trás e não deixe de se afastar enquanto estiver na parte plana do vale do Rio Jordão. Foge para a montanha onde está Abraão, antes que tu sejas ferido junto com os homens da cidade. Saiba que tu pecaste junto com eles. Tu também não contestou. Você era conivente com os pecados deles. Você deveria ser eliminado, e pelo mérito de Abraão, que você é parente dele, você está sendo protegido. Porém, já que não é o teu mérito que te protege, você não é digno de ver os outros sofrendo e tu sendo salvo. Vai até Abraão, que está na montanha, cujas tendas se estendiam até Hebron, e tudo isso aqui é a parte montanhosa. Hebron é montanha. E disse Lot a eles, a Deus, na verdade, disse Lot para Deus. Se voltou para Deus e disse: por favor, meu Senhor Deus, não me diga fugir até a montanha, por favor. Eis que teu servo foi agraciado perante ti. Tu foste generoso comigo, até salvar minha vida. E eu não poderei fugir. Não posso fugir até a montanha, pois eu entendo que ali a minha perversidade vai tomar vulto e eu irei morrer. Como assim a perversidade ia tomar vulto? Quando eu estava entre os sodomitas, o santo bendito seja, eu comparava os meus atos e os atos deles. Em relação a eles eu era justo, digno de ser salvo. Mas se eu se aproximar a Abraão, comparado a ele, eu sou total perverso e vou ser digno de morrer. E assim encontramos no livro de Reis também, onde a mulher Tzarfit disse a Elias: vieste para cá para destacar o meu pecado? Até tu não veio aqui. Deus comparava os meus atos com os atos da minha cidade e eu era considerada justa. E quando você veio, eu me tornei comparada perversa, isso me trouxe uma desgraça. Veja lá em Reis 1, capítulo 17. E Lot continuou rezando para Deus e disse: eis que esta cidade está próxima para fugir e ela é pequena e nova. Urashi calcula que os homens começaram a se habitar no mundo 52 anos antes da destruição de Sodoma. Quer dizer que Abraão já estava vivo no momento da Torre de Babel. E quando Sodoma foi destruída, era 52 anos depois.
E a cidade de Tzor, essa que ele estava pedindo para manter, foi construída um ano depois. Ela só tinha 51 anos de idade e é uma cidade menor. Então Ló disse: essa cidade está próxima para fugir. Me dê uma alternativa que não seja a casa de Abraão. Deixa eu fugir para Tzor, que é pequena, que é nova, que não tem tantos pecados acumulados. Deixa-me fugir ali, por favor. Os pecados dela são menores e tu, Deus, pode tolerar para ela. E minha vida permanecerá viva ali. Até aqui o Rumash desta terça-feira.